Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Irmão, louvado seja o Senhor, graças ao Senhor. Chegamos mais uma reunião, louvado seja o Senhor. Se eu possa abrir nosso coração nessa noite, ó Senhor Jesus, e possamos ter esse coração de nos apegar à palavra, pegar a palavra com mais firmeza. A volta do Senhor está bem próxima, irmãos. Precisamos estar vigilantes, sendo sóbrios e vigilantes, porque a volta do Senhor está próxima. Ó Senhor Jesus, vamos orar, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, nessa noite, Senhor, oramos a Ti. Ó Senhor, abre o nosso coração. Senhor, abre o nosso coração. Queremos ter um coração voltado a Ti, um coração que se volta a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, fala com cada irmão nessa noite, com cada um de nós, Senhor. Ilumina-nos com a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, vem nos lavar. Ó Senhor, nos lava nessa noite. Por isso nos rendemos aqui a Teus pés, Senhor. Ó, vem falar com cada irmão. Ó, a Tua palavra é a nossa direção, é a direção para seguirmos, Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, graças ao Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela palavra, né? Nós estamos desfrutando o livro de Gênesis. Irmão, graças ao Senhor pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a origem, né? É a origem de tudo. E simplesmente, né? Graças ao Senhor, o Senhor, através da sua palavra, o Senhor tem revelado a sua igreja, através das suas palavras, e tem nos dado direção. Que nós possamos ter um coração, irmão, um coração voltado ao Senhor. E que precisamos nos apegarmos com mais firmeza à palavra que o Senhor tem falado a nós. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, nas mensagens passadas, nós falamos sobre os 6 dias da criação. Irmão, quão rico foi, né? Não sei se os irmãos desfrutaram, né, durante todo durante esse semestre, nós desfrutamos sobre os 7 dias da criação. Irmão, quanta revelação né? Talvez os irmãos, não sei se os irmãos, mas ao vermos tudo que Deus criou durante os 6 dias, né? Esses 6 dias que Deus ali criou todas as coisas nesse universo, foi algo maravilhoso, né? Nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vimos que a terra passou por grande julgamento, Gênesis 1, 2, né? Deus tinha criado a terra, Gênesis 1, versículo 1, e Gênesis versículo 2, nós vemos que há um espaço de milhões de anos, aonde que ali o Senhor teve que julgar Lúcifer, né? Que é o inimigo de Deus, que é Satanás. E nós vimos as mensagens passadas, esse julgamento, a rebelião de Satanás, bem descrita, né? Tanto em Isaías, Ezequiel também, nós vimos graças ao Senhor por isso, por essa revelação. Nós vimos no primeiro dia que Deus fez, é maravilhoso, né, irmão? Nós vemos a importância, né? No primeiro dia, está em Gênesis capítulo 1, podemos até ler lá, irmãos, capítulo 1, de versículo 3 a 5, o primeiro dia da criação, aonde Deus fez a separação, não é verdade? Fez a luz e fez a separação, né, de trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Vamos ler junto? Ele fala assim, ó: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz o dia, e as trevas a noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Irmão, graças ao Senhor, no primeiro dia o Senhor já fez a luz. Irmão, louvado seja o Senhor pela luz. Irmão, por isso que é tão importante a luz que o Senhor criou no primeiro dia, a luz. Tão importante, irmãos. Senhor Jesus, graças ao Senhor, toda a criação de Deus é perfeita, né? Deus fez tudo na sua arquitetura, né? Na sua plenitude. Deus fez, irmão, graças ao Senhor que Ele fez. No 4 ele fala assim, ó: viu Deus que a luz era boa. Irmão, a luz é boa. Senhor Jesus, eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência,
Quando, principalmente na cidade interior, que não tem iluminação pública, em alguns lugares interior não tem iluminação pública, você pode ver, quando não tem luz pública, você vê a mansidão da escuridão. Só você vê só a lua, você vê como é densa as trevas, porque a escuridão, à noite, para o Senhor é trevas. E pensa, você vê, o universo todo estava nessa imensa escuridão. Mas aí o Senhor foi no versículo 3 e fala assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmão, graças ao Senhor, Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí ele fala assim, ele fez a separação entre luz e trevas. No 5 ele fala, chamou Deus a luz o dia e as trevas a noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Irmão, louvado seja o Senhor, né, irmã? No primeiro dia o Senhor criou a luz. Irmão, o Senhor separou a luz das trevas. Irmão, nós podemos remeter isso a nós. O Senhor, quando o Senhor brilhou sobre nós, a luz veio sobre a nossa vida. Hoje nós somos, o Senhor fez separação, né? Entre nós e as trevas. Ou seja, entre o mundo e nós, né? Há uma grande separação, não é verdade? As pessoas lá do mundo, irmão, infelizmente estão nas trevas. Mas o Senhor, por isso que há uma grande separação, né, Pedro? Entre nós e as pessoas que são do mundo, né? Porque nós estamos na luz, irmãos. As pessoas ali no mundo, no pecado, estão ali nas trevas. Por isso que é necessária a luz. Quando a luz chega, né, irmão, dissipa todas as trevas. Senhor Jesus, então, irmão, isso foi o primeiro dia. Graças ao seu primeiro dia, o Senhor, ele brotou a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Agora, no segundo dia, nós vimos que foi a questão do firmamento, né? Podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, que nós estamos lendo em Gênesis 1, agora o versículo 6 e 8. O 6 a 8. Aí ele fala assim, 6 a 8, ele fala assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e água sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Irmão, louvado seja o Senhor. O firmamento, né? Ali não havia o céu, né? O Senhor, simplesmente, o Senhor agora, com a sua beleza tão maravilhosa, o Senhor criou os céus. Senhor Jesus, o Senhor ali fala, que ele fala, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Você vê que o Senhor fez essa separação, né? O carinho do Senhor é reconstruir aquilo que foi ali destruído, né? Com a rebelião de Satanás, o Senhor estava ali reconstruindo tudo de novo. Irmão, então a perfeição do Senhor é muito grande. A reconstrução do Senhor no mundo que foi ali destruído por causa desse grande, né, acontecimento em Gênesis 2. Aí, irmãos, podemos ver que esse foi o segundo dia da criação. O segundo dia da criação foi exatamente isso, né? A separação do firmamento, a separação de águas e águas. Essa foi o segundo dia. Ou seja, o Senhor estava preparando, irmão, na verdade, preparando a terra, Pedro, para receber vida. Irmão, ela estava imersa de água. Por isso que podemos ver na geografia, irmã Ana, que nós temos uma parte de água e 3 partes de água. Pensa você ver, nós temos 3 vezes mais água do que terra. Então daí a gente vê o tanto de água que se tem. Tem uma parte de água, o planeta, né? Uma parte de terra, né? E 3 partes de água. Aí você vê a imensidão, irmão, de água que se tem. Por isso que havia água sobre águas, né, Pedro? Água sobre águas. Ali a terra, ali no meio, e havia água por cima e por baixo do firmamento, né? Senhor Jesus, no terceiro dia, já começa a surgir a terra, né? Podemos ver lá, no segundo dia, começa a surgir a porção seca. Desculpa, no terceiro dia. Aí no terceiro dia, nós podemos ver, no versículo 9... Em Gênesis capítulo 9 ao 13, já começa a surgir o terceiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 13. Vamos ler junto? Aí fala assim, disse também Deus, junte-se as águas
debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Ó Senhor Jesus, a porção seca chamou Deus terra, e o juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Ó Senhor Jesus, e disse: produza terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim se fez. A terra, porém, pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Irmão, talvez você leia esses versículos e acha tão simples, mas irmão, pensa você ver, surgiu essa imensidão, né, irmã Delma, de terra. Irmão, graças ao Senhor, irmão, porque já pensou, né, irmão, se não tivesse terra, como nós estamos hoje? Irmão, o Senhor é tão maravilhoso que Ele criou, surgiu a porção terra, a porção seca, né, que é a própria terra, para que havesse vida. E o Senhor cuidou de cada detalhe, irmão, cada minucioso detalhe o Senhor criou, para que ali o Senhor pudesse, lá no finalzinho do sexto dia, que nós vamos ver, né, para criar um homem. Ou seja, Deus preparou tudo. É igual, eu sempre falo, né, irmãos, é igual uma criança, né, que vai nascer. Os pais, o que eles fazem? Eles preparam tudo, né? Preparam tudo para a criança, né? O enxoval, a cama, prepara tudo para que quando a criança chegar, já tem tudo, né, irmãos? Então o Senhor Jesus preparou tudo, Pedro. Preparou tudo para o homem, para que quando o homem chegar já tivesse tudo. Irmão, o Senhor Jesus. Aí os irmãos viram, aí começou a surgir a terra, né? O Senhor surgiu a porção seca, que é a terra, e o Senhor fez os mares. Aí o Senhor fez os mares, né? Senhor Jesus. E aí, no versículo 11 e 12, nós vemos claramente, irmãos, a questão da porção seca, as ervas, né? O reino plantai, né? A vegetação começou a surgir. Irmão, isso é tão grandioso. Porque a gente vê, eu não sei se os irmãos já foram na Amazônia, quando você vê a Amazônia, como você vê uma área de mata, é tão grandioso, irmão. Você vê assim a grandeza de que Deus fez. Você sabia que existe infinitas espécies de árvores, de planta? Então, ou seja, é tão infinita, como Deus criou assim, uma coisa tão maravilhosa. E nós vemos que a maior parte dos medicamentos que nós tomamos é feito de ervas. É feito desses medicamentos de árvore, né? Da parte vegetal, né? Então aí a gente vê que essa parte vegetal serve também de alimento para os animais. Irmão, o Senhor tem misericórdia. É algo tão maravilhoso. E Ele até fala assim: semente e árvores que deem frutos. Irmão, hoje, eu não sei se os irmãos veem, a maior parte de nós alimentamos de frutas, né? Não é verdade? A fruta é tão saborosa, né? Mas se a gente for ver a fisiologia da árvore, é algo tão maravilhoso. Se ela é tão bonita, irmão, já exterior, mas se você pegar uma simples folha de árvore, se você pôr ela no microscópico, você vai ficar apaixonado. Tanta perfeição que Deus fez. As organelas, as células de uma planta, o desenvolvimento, ela fazendo a fotossíntese para auto se alimentar, né? Porque a árvore ela não sai de lá para poder comer, né? Ela tem que se criar mecanismo, algo adaptativo para poder se reproduzir, crescer, né? E ela faz isso, irmão. É um mistério de Deus. Não é? Ninguém dá comida para a planta, né? Ela simplesmente, ela mesma produz seu próprio alimento, através da fotossíntese, né? Mas aí eu estou explicando isso para os irmãos, assim, tendo comunhão, para os irmãos ver a perfeição, irmãos. Não é tipo assim, é assim que eu estou querendo os irmãos dizer. O Senhor falou assim: haja, ouve, mas assim, é tão perfeito o que Deus fez, que é inexplicável. No questão de um piscar de olho, Deus falou assim: haja, e fez uma coisa tão magnífica, que nem a ciência consegue explicar. Porque por isso que Deus faz, quando Ele fez, Ele falou que é algo bom.
Deus fez é algo perfeito. Irmão, o Senhor Jesus, irmão, graças ao Senhor por isso, né? Aí por isso que ele fala, né? Deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Irmão, nós somos agraciados aqui no Brasil. Somos agraciados que o Senhor tem cuidado de nós, né? Aonde que você planta, começa a nascer. Isso tudo é que, irmão? É misericórdia do Senhor, né? É graça do Senhor. Isso foi, irmão, o que aconteceu no terceiro dia. Graças ao Senhor. Aí agora vamos para o quarto dia, né? Em Gênesis, capítulo 14, versículo 16. 1:14 a 16. Aí já começa o quarto dia. Aí ele fala assim: disse também Deus: haja luzeiro, firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, irmão, para dias e anos. Você viu aqui que surgiu praticamente a noção do tempo. Não se tinha a questão da noção do tempo, mas aqui você viu quando o Senhor criou as estações. Ele criou as estações. Nós temos 4 estações, né? Estações. E Deus criou essas estações, irmão. Deus é tão maravilhoso, né? Nós temos, às vezes está na época do frio, está na época do calor, está na época da chuva, tudo de acordo com o que Deus estabeleceu, né? Então aí nós vemos, irmão, no 16, nós vemos claramente nesse versículo, né, no 14 que nós lemos, que ele fala: haja luzeiro, firmamento do céu, estações, né, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Irmão, daí o Senhor definiu, né, irmã Ana, no quarto dia, Deus definiu as estações, os dias e anos no quarto dia. Irmão, o Senhor Jesus, aí no versículo 15, ele fala assim: e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Irmão, louvado seja o Senhor. Ali o Senhor criou as estrelas, né? As estrelas, criou ali a lua, e criou, que são os astros da noite, né? E criou o sol, que é do dia. Então até tem uma tipologia, né? Que o sol representa o próprio Cristo. O sol representa o sol da justiça, né? Representa o próprio Cristo, né? E a lua representa a igreja. Ou seja, a lua, ela depende da luz do sol para brilhar, né? Ela não produz, a lua, as estrelas não produz luz própria. Ela depende do sol para produzir luz. Então mostra para a igreja, né, amados irmãos, que a igreja, ela precisa de Cristo para produzir luz. Os irmãos entenderam? Irmão, o Senhor Jesus, eu não consigo produzir luz própria. Igual a lua, né, as estrelas, eu não consigo produzir luz própria. Eu preciso de Cristo. Cristo em mim para produzir luz. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala, né, e fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, que nós acabamos de ter comunhão, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. É isso mesmo. Isso é o quarto dia que nós vimos. Aí no quinto dia, podemos ver também, irmãos, no quinto dia, graças ao Senhor, no quinto dia nós podemos ver em Gênesis 14 ao 19, né? Nós lemos 14 e 19, agora nós lemos o 20, né? A partir do dia 20. A meta 17? Isso. Aí vamos agora ler o 17. 17 fala assim: e o colocou o firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor fez a separação, Deus fez esse sinete, né, no quarto dia. Aí no quinto dia, irmãos, nós vimos aqui, a partir do versículo 20, né? Aí já começa o quinto dia. Ele fala assim: disse também Deus: povoe as águas. Irmão, o Senhor Jesus, que riqueza. Disse também Deus: povoe as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Irmão, louvado seja o Senhor. No sexto dia, Pedro, o Senhor já começou a criar os peixes, começar os animais ali marinhos, né?
o Senhor começou a criar os animais marinhos. E também Ele criou as aves no quinto dia. E bom, isso é maravilhoso, né? O Senhor criou os animais, tudo. O Senhor fez tudo perfeitamente, né, Lia? Antes Ele começou a criar a vegetação primeiro, depois criou os animais. Porque através da vegetação, os animais poderiam se alimentar. Então, ou seja, tudo Deus fez, né, Ana? No seu devido tempo, no seu arranjo eterno, né? Aí, no versículo 21, ele fala assim, ó: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam a terra, as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. Irmão, graças ao Senhor, tudo que Deus criava, não sei se os irmãos viram, Ele fala, era bom, né, Ana? Ele criava e falava, era bom. Irmão, porque o que Deus faz, irmão, sempre é bom. Não é? O que o homem faz, irmão, não é bom não. Mas o que Deus faz, sempre é bom. Senhor Jesus, Deus é perfeito o que faz. Por isso nós precisamos louvar o Senhor, né? E aí no 21 Ele criou os animais marinhos, ali tanto as espécies, várias espécies, né, marinha, e as aves, né, o tanto de espécies que nós temos de aves, é inúmeras, tanto espécies marinhas também. Irmão, graças ao Senhor por isso, né? Aí no versículo 23, no 22 ele fala assim: e Deus os abençoou dizendo, sede fecundo e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e a terra se multiplicou de aves. E bom, graças ao Senhor, o Senhor deu essa ordem, né? E hoje nós vemos inumeráveis espécies de aves e também de animais marinhos, né? Aí no versículo 23 ele fala: houve tarde de manhã no quinto dia. Irmão, esse foi o quinto dia, né? Graças ao Senhor. Aí, irmãos, aí começa, a partir do 24, já começa o que? O sexto dia. O sexto dia é o último dia da criação. Irmão, graças ao Senhor por isso, né? Pelo sexto dia. Aí no sexto dia ele fala assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, conforme a sua espécie, animais, os répteis, né? Animais selváticos, segundo a espécie, e assim se fez. Então, ou seja, no sexto dia, o Senhor começou a criar tanto os mamíferos, os répteis, os anfíbios, não é verdade? O Senhor começou a criar todas essas espécies no sexto dia. Todos os animais que vivem sobre a terra, não é verdade? Que rastejam sobre a terra, Deus começou a criar. Os mamíferos, os animais vertebrados e invertebrados, o Senhor começou a criar tudo, irmão, no sexto dia. Irmão, isso é tão perfeito, né, irmãos? A criação de Deus, segundo a sua espécie, né? Aí, no versículo 25, ele fala assim: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Irmão, louvado seja o Senhor. Eu toco nisso, irmão, porque tudo que Deus criara, Ele fala que era bom. Ele criou aquilo, e Ele falava, era bom. Irmão, isso é muito rico, né? O Senhor frisa isso, né? Que era bom, porque o que Deus faz, irmão, sempre é bom. Senhor Jesus. Aí no 26, irmão, no 26, já está praticamente no final do sexto dia. Podemos ler junto? No 26, já é no final do sexto dia, né? Aí ele fala assim: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e mulher os criou.
E Deus o abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui por enquanto, irmãos. Graças ao Senhor, porque no final do sexto dia, Deus criou o homem. Deus criou nós, irmãos. Eu não sei se os irmãos repararam, Deus criou tudo antes, para que o homem nada faltasse. Ele preparou tudo, detalhadamente tudo, para que no final do sexto dia, já entrando no descanso, Deus preparou o homem, criou o homem. Eu não sei se você reparou, aqui no versículo 26, no 27 também que nós lemos, 28 por exemplo, todos os animais ele criou, mas o homem foi diferente. Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, e também para sujeitar a terra. Ele falou muito bom. Muito bom também. Os animais ele falou na sua boca, hein? Amém. E o homem ele falou muito bom, porque, irmão, o homem foi uma criação diferente. Se a gente for ver, ele fala que ele fez o homem, né? Ali, quando a gente vê na formação do homem, em Gênesis 2, versículo 4, a partir do 4, quando ele fala da formação do homem, né, irmãos? Você vê que nós vamos ver depois, ele fez o homem perfeito. Ele fez do pó da terra, diferente das outras criações, quando Deus falou assim, haja e houve, né? O homem não, ele criou, ele fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas, né? O fôlego de vida. Foi diferente, né? E ali, os irmãos podem reparar que nenhuma criação Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Já reparou? O sol ele não criou segundo a sua imagem e semelhança, as aves, os répteis, os mamíferos, né? Os animais selváticos, domésticos, nenhum deles o Senhor criou segundo a sua imagem. Mas o homem Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Irmão, a imagem e semelhança é muito profundo. Ou seja, a semelhança, você pode ver, né? Que como nós temos simplesmente 3 partes, né? O próprio Deus também tem as 3 partes. Deus criou exatamente igual a Ele. Deus criou, e quando nós vemos a imagem, irmão, eu fico vendo assim, quando você olha no espelho, você vê sua imagem, né? Mas quando quando Deus vê na terra o homem, Ele vê a imagem dele. Não sei se os irmãos entenderam. Quando você vê no espelho a sua imagem, você está vendo você. Mas quando Deus olha para a terra, Ele está vendo Ele mesmo. Irmão, isso é tão grandioso, né? Não sei se os irmãos tocam nisso, né? Irmão, é tão profundo. Às vezes a gente não sabe a importância de Deus ter criado o homem. O Senhor criou o homem de maneira tão profunda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, podemos ver, irmão, continuar no versículo 29, ele fala assim: e disse Deus, eis que venho dado todas as ervas que dão semente e se acham superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Então, irmão, Deus criou perfeitamente. Ele criou a vegetação antes para que o homem não faltasse nada para ele, né, Ruth? Nada para ele. As sementes, a parte de vegetação, seja para quê? Para mantimento para o homem. E aí ele fala assim no versículo 30, e a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Você viu aqui, irmão? O Senhor deu para o homem o mantimento, tudo. Tanto os animais, o Senhor deu para nós para o mantimento. Isso não é profundo, irmão? Pensa ver, o Senhor criou de forma tão carinhosa para nós, para nos cuidar de nós. Quando você vê um alimento no prato ali, você vê que é a misericórdia do Senhor. Porque pensa, você vê, né, irmão? A gente vê essas estações tão mudadas, né? E ali produz o arroz, produz o feijão, não é? Deus deu até a mais que nós merecemos, né?
O Senhor colocou ele no jardim, né? E ali colocou, né? Mas o desejo de Deus é que ele entrasse para dentro dele, né? Mas infelizmente ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí no versículo 31 ele fala assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Irmão, tudo que Deus fez era muito bom. Irmão, foi muito bom que Deus fez. Você vê a terra, você vê a chuva, né? Você vê cada estação, você vê o sol, você vê tudo Deus fez de forma arquitetada, de forma perfeita. Deus é maravilhoso demais. Senhor Jesus. E aí, irmãos, aí vamos ler a questão da formação do homem, a partir do capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, Gênesis capítulo 2, versículo 4, ele fala aqui como foi criado o homem. Você pode reparar que nós acabamos de falar, que tudo Deus criou, ele falou, a sua palavra, né, Ruth? Ele falou e passou a existir, ou seja, o poder da sua palavra, né? Ele falou e passou a existir. E agora nós vemos que a palavra de Deus, agora nós vemos que o homem foi feito de forma diferente. Não é ele só falou que haja e começou a existir, né? Ele fez de forma diferente. Vamos ver Gênesis 2, versículo 4. Ele fala assim: esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus o criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus um homem do pó da terra. Ele soprou na narina do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui os irmãos estão entendendo, irmãos? A forma que Deus criou o homem foi de forma maravilhosa, foi diferente. Por isso que a criação, irmão, o homem é a obra-prima da criação de Deus. Nós podemos dizer isso, sabe por quê? Porque Deus criou o homem de forma tão diferente. Ele criou do barro, né? Do barro, e ali ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele soprou ele mesmo, né, Pedro, para dentro de nós. Irmão, o Senhor Jesus, graças ao Senhor, e aí o homem passou a viver. Na verdade, o Senhor criou ele do barro, irmão. Ele fez de forma diferente que fez Lúcifer, né? Porque Lúcifer era feito das pedras, né? Preciosa, né? Era um sinete da perfeição, querubim da perfeição. Mas aqui o Senhor fez o que, irmãos? Fez o homem de forma diferente. O Senhor fez aqui, soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Senhor Jesus, irmão, nós tivemos que entrar tudo nisso aqui para nós chegarmos em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Aí que é o tema da mensagem dessa semana. Para os irmãos entenderem, irmão, que tudo que nós falamos aqui, Deus fez tudo perfeito. Ele teve um trabalho tremendo de fazer. As coisas não foi de qualquer maneira. Ele fez de forma muito pensada, muito planejada. Foi algo maravilhoso. Ele é o arquiteto. E aí, Gênesis 2, versículo 1, de 1 ao 3, nós vemos aqui que o Senhor fez tão maravilhoso que agora já está tudo consumado. Aí ele falou, agora ele vai descansar, né? Aí ele fala assim, Gênesis 2, de 1 a 3, ele fala assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou o dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou ele descansou de toda a obra que com o Criador fizera.
Irmão, o Senhor Jesus não é rico, irmãos. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou, porque ali, irmão, é o descanso, né? O sétimo dia, o Senhor descansou. O Senhor fez tão perfeitas as coisas, que não tinha como mais fazer, não precisava de fazer mais nada, não. Já estava tudo pronto, irmão. O Senhor fez tudo tão assim, o Senhor não precisou de ir lá retocar nada. Ele já fez assim, tudo perfeito. E ele assim, no sétimo dia, o que ele fez? Ele descansou. Você sabe por que ele descansou, irmão? Porque ele fez algo perfeito. Ele fez tudo. Você sabe quando você faz uma tarefa, né? Você custa para fazer algo, aí depois você vai descansar? Mas o que nós fizemos, irmão, não é nada em vista do que Deus fez. Deus fez algo perfeito. Ele se contemplou. Ele simplesmente ele estava simplesmente contente de todo o cumprimento que ele fez. Não é verdade? Senhor Jesus. Nós podemos ver também, irmãos, podemos ver lá em Gênesis capítulo 20, versículo 11, Êxodo versículo 20, versículo 11. Isso, Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo um pouquinho para frente. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Os irmãos acharam? Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo é um pouquinho para frente de Gênesis. Aí Êxodo 20, versículo 11 fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. No sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmão, graças ao Senhor, o Senhor criou tudo em 6 dias. E esses 6 dias que Deus criou, o que ele fez? No sétimo dia ele descansou. Irmão, louvado seja o Senhor, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor que o Senhor fez algo perfeito. Só que nós podemos entender, irmãos, que essa tipologia dos 6 dias, podemos ver com respeito a uma profecia também que nós vimos lá em 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 3:10, 3:8, 2 Pedro 3:8, 2 Pedro, versículo 3, versículo 8, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, os irmãos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, irmãos, quando nós vemos dessa questão da criação, Deus fez a criação em 6 dias. 6 dias, Deus fez toda a criação de Deus. Só que aqui em 1 Pedro, ele fala que para o Senhor, 6 dias refere-se a um dia, refere-se a 1000 anos. Então, ou seja, 6 dias representa o quê? 6.000 anos. Então, ou seja, graças ao Senhor, o Senhor fez, né, o Senhor em 6.000 anos, o Senhor fez toda a criação. Nós estamos desse período que o Senhor fez até hoje, nós estamos 6.000 anos, né, de história, 6.000 anos. E nós vimos que o Senhor, ele criou o homem no final do 6º dia. No final do 6º dia, e no 7º dia ele descansou. Então nós estamos chegando, o que, irmãos? No descanso, no final do 6º dia. Ou seja, no final do 6º dia, Deus ali descansou. Então nós estamos chegando no final. Por isso que nós vemos aqueles trabalhadores da última hora, né? Da 10ª hora, não é isso? Ou 10ª hora. Os trabalhadores da 10ª hora, da última hora. Irmão, nós somos na última hora. Graças ao Senhor por isso, irmãos. O Senhor, ele fez tudo, né? Já fez tudo, tudo foi consumado. E agora nós vemos que o Senhor está à porta da sua vinda. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. Por isso o hino que nós acabamos de cantar, né? Que nós falamos, né? A nossa habitação, nós estamos preocupados tanto com a nossa habitação. E a habitação de Deus está desolada, Pedro. Nós, como egoísta nós somos, né? Preocupando com a nossa habitação, e a habitação de Deus está desolada.
a igreja desolada. Irmão, por isso que aí ele até fala, né? Irmão, nós precisamos ser sóbrios. Aí acende dentro de nós esse senso de nos apressar a vinda do Senhor, porque o Senhor está à beira da sua volta. Senhor, tem misericórdia, irmão. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? Por isso que nós queremos entrar no descanso, né? No descanso do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Podemos ver também, irmãos, lá sobre João, o livro de João, sobre a questão da luz também. É o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. É João, capítulo 1. Evangelho de João 1, de 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Aqui o Senhor fala que Ele é o princípio, né? Que a palavra é o princípio. A palavra é o princípio. Senhor Jesus. Aí nós vamos ler de 1 ao 9, né? Aqui Ele fala para nós que no princípio estava a palavra, nem a palavra era Deus. Ou seja, todo o universo foi criado o que, irmãos? Pela palavra de Deus. Então a palavra estava desde o início com Deus. E a palavra era Deus. E aí aqui no versículo, a partir do versículo 4, ele fala assim, capítulo João 1, versículo 4, até o 9. Ele fala assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunho para testificar-se a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Irmão, graças ao Senhor, irmão, pela luz, pela palavra. A palavra, o Senhor falou e as coisas começaram a existir. E o Senhor é essa luz que ilumina todo homem. Então, graças ao Senhor pela luz, né? E eu queria muito falar com os irmãos, né, no finalzinho agora, compartilhar sobre essa questão da volta do Senhor. Nós vimos que está se findando, né, irmãos? Está se findando essa era. O Senhor, Ele falou, nós vimos claramente, até nessa semana foi muito desfrutado sobre isso, né? Nós estamos chegando, nós somos os trabalhadores da 10ª hora, praticamente a última hora, não é verdade? A última hora que resta, né? Por dia, né? E justamente quando nós vimos ali em 1 Pedro 3,8, que ele falou, né, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, nós vemos, né, Pedro, que simplesmente esses 6 dias da criação mostra que são 6 dias, mas representa 6.000 anos, né? Já se passou, né? 6.000 anos. Então, nós estamos já apontando para o 7º dia, que seria, né, a vinda do Senhor. Irmão, que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Nós estamos praticamente já próximo à vinda do Senhor. Por isso que nós precisamos, igual nós vimos, né? Eu não sei se os irmãos viram, só contar um testemunho para os irmãos. Os irmãos viram a questão que aconteceu até agora, né? Essa semana, né? Acho que foi ontem, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Não, no Paraná, né? Da cidade de Rio Bonito, né? Irmão, só um exemplo para os irmãos verem, né? Um tufão, né? Acho que tufão, né? Um furacão, né? Simplesmente devastou a cidade inteira. Devastou a cidade inteira em praticamente 90% da cidade, né? Foi devastada. Devastada. Irmão, aí eu fui... O João está discutindo isso. O meio ambiente, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Aí eu estou só apontando para os irmãos esse exemplo, que foi recente, né? Para os irmãos entenderem, irmão, que o Senhor está dando sinais. Né, Pedro? O Senhor está dando sinais para a gente. E aí eu toquei numa entrevista, eu estava vendo as fotos, né? É de horrorizar, parece uma cena de guerra mesmo. A cena de guerra. Irmão, aí eu tava vendo a pessoa falando, eu fiquei assim, horrorizada. Irmão, esse tufão, em 2 minutos, devastou 90% da cidade. Em 2 minutos. Agora, pensa você ver, irmão. Se Deus não tiver misericórdia, pensa você ver um tufão na terra inteira, pensa você ver, ele destrói. Não é verdade?
Você sabe, irmão, você sabe por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Eu vi uma pessoa, uma pessoa chegou e falou assim, sabe, a entrevista dele, ele falou assim, ó, eu um velho, assim, já uns 80 anos ele aparentava. Ele falou assim, eu toquei nisso, né? Ele falou assim, eu juntei isso tudo aqui minha vida inteira, essa casa, ele tinha uma loja, né, com uma oficina mecânica, né? A vida inteira. Aí ele falou comigo, ele falou assim na entrevista, acabou tudo em 2 minutos. 2 minutos, um sopro, né? 2 minutos. Agora eu te pergunto para você, irmão, adianta você ganhar a terra inteira? Quanto tem pessoas hoje, eu estou falando lá fora não, tá, irmão? Estou falando aqui dentro, entre nós mesmo, na vida da igreja. Muitos irmãos querendo comprar terra, querendo comprar casa, é isso, é aquilo, né? Investir, comprar carros, assim, essas coisas assim, não é errado, mas só que a gente não pode pôr o coração nessas coisas, irmãos. O coração nessas coisas, isso tudo vai passar, irmãos. Não é verdade? Isso tudo vai passar. Aí até na entrevista eu toquei muito. Se o Senhor piscar um olho, isso tudo acaba. Você pode ter, né? Você pode ter carro novo, você pode ter uma casa nova, você pode ter muita terra, mas você tem que saber, irmão, você nunca pode esquecer que quando você descansar ou dormir no Senhor, no seu caixão você não vai levar nada. Não vai levar, irmãos. Então eu sempre tenho aquele ditado, né? Você já vem ao mundo sem nada e vai também sem nada. Não é, irmãos? Você vem sem nada e vai sem nada. A gente briga a vida inteira por essas coisas, né? Por esses bens materiais. Não estou dizendo aqui, irmão, que você não deva ter um carro bom, né? Uma boa casa, não é isso. Eu estou dizendo, irmão, que o seu coração não pode estar nisso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O seu coração não pode estar nisso. Vocês entenderam? Porque às vezes o coração está nisso. Tipo assim, hoje compra um carro novo, amanhã já compra um mais novo. Você entendeu? Aí cada dia vai comprando novo. Não, tem uma casa, quer ter outra, quer ter uma maior, tem que ter... Você entendeu, irmãos? Nunca satisfaz com o que tem. E aí, o Senhor volta, e aí? O Senhor está voltando, e aí, o que será de nós? Eu sempre lembro disso, sempre o apóstolo Paulo falava, falava nas suas escrituras, né? O que você tem, irmão, tem que ser para o Senhor. Se o Senhor te deu de melhor, é para o Senhor, não é para você. Tudo que você tem que ser para Cristo, a igreja, tem que ser para Ele, para apressar a vinda dEle, para edificar a casa do Senhor. Você viu que no hino que nós cantamos, trazer madeira e edificai? Irmão, nós precisamos trazer madeira e edificar. Nós precisamos trazer tudo que nós temos para edificar a casa do Senhor. Irmão, o Senhor está voltando, né? E amanhã nós vamos ver isso, né? Sobre a vinda, sobre o descanso, né? De entrar no descanso. E lá em Hebreus fala isso, né? Amanhã nós vamos entrar nisso, né? O que é o descanso do Senhor. E eu vejo assim, o povo de Israel, na verdade ali para eles, o descanso era a terra de Canaã. Mas só que o Senhor ali em Hebreus, ali fala claramente que muitos não entrou no descanso por causa da incredulidade. Irmão, hoje... o Senhor entrou no descanso, né? E quer levar o homem também para o descanso. Mas, às vezes, nós não entramos no descanso por causa da incredulidade. Maior parte do povo de Israel ali não entrou no descanso, porque eles não creram. Irmão, nós precisamos descansar no Senhor. Esse descansar do Senhor, irmão, é ter a presença dEle conosco, né? Dia a dia, crendo na palavra dEle. Então, irmãos, nós vimos, essa semana falou sobre as 70 semanas de Daniel, que já se passaram 69 semanas, e resta uma semana, né? Uma semana. E aí, ali até mesmo foi citada, até quando eu li, né? Eu fiquei assim, até com muito temor, né? Ele até explicou as datas, praticamente, se a gente for fazer o cálculo mesmo, essa última semana, os cálculos, o que resta, né? Simplesmente dá praticamente 2030, né? 2030, não é isso? Isso é inferência, né? É inferência, né? Mas assim, se você for fazer o cálculo das datas, da data certinha, se você for ver as datas, dá exatamente isso. Praticamente isso.
Mas assim, irmãos, né, não é que nós não queremos, mas queremos que passar para os irmãos algo para os irmãos estar percebido que a volta do Senhor está muito próxima. Eu creio que não vai se passar mais 30 anos aqui na terra. Se você acha que você está esperando mais 30, 40 anos para viver nessa terra, irmão, não fique com essa perspectiva, não. O Senhor pode buscar um de nós a qualquer hora, não é? Sabe, essa mensagem foi de advertência para nós, sabe? Porque às vezes a gente vai, em vez da gente criar, né, Pedro, a raiz no céu, a gente está criando na terra. Aí depois que o Senhor vai te buscar, não tem como te puxar, porque você está tanto arraizado aqui, né? O Senhor Jesus tem misericórdia de nós, tá, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus.